Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez, que é o professor Alan Delavini, de Matemática. Eu espero que vocês estejam todos bem, tá? E aí vamos iniciar a semana com mais um conteúdo. Vamos estudar hoje, gente, as formas geométricas espaciais. E você vai poder estar acompanhando a nossa aula junto com o seu material didático, tá certo? Página 90 aí do livro 2. Então, abre o livro aí, acompanha a aula. Em seguida, a gente vai fazer alguns exercícios. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as formas geométricas. Vamos estar entendendo aí as formas geométricas, como são classificadas. Vamos trabalhar uma formulazinha hoje, tá? Para determinarmos aí as partes dessas formas geométricas, como arestas, vértices e faces, tá? Então, eu espero que vocês gostem e bons estudos para vocês. Gente, inicialmente, a gente vai ver algumas formas geométricas espaciais que a gente pode estar encontrando aí no nosso cotidiano. Trouxe aí alguns exemplos dessas imagens aí, que são objetos que a gente encontra aí no nosso dia a dia, que para a matemática, esses objetos, eles têm formas e são classificados. Temos aí como exemplo, uma latinha de Coca-Cola, um dado, uma bola de futebol, um tijolo, uma bola de sorvete e uma casquinha de sorvete. Então a gente percebe que cada objeto desse tem uma estrutura e essa estrutura ela pode variar. E na matemática, cada estrutura dessa ela tem uma classificação, uma propriedade e uma característica diferente. As figuras geométricas espaciais ela possuem 3 dimensões: largura, altura e comprimento. Elas são classificadas como poliedros e não poliedros. Já os poliedros, eles são formas geométricas espaciais que têm sua superfície formada apenas por partes planas. Temos aí como exemplo este paralelepípedo. Já os não poliedros, e também chamados de corpos redondos, vocês vão poder estar percebendo aí essa outra denominação deste não poliedro como corpos redondos. São formas geométricas espaciais que apresentam em sua superfície pelo menos uma parte arredondada, ou seja, não plana. Temos aí um cone como exemplo de um não poliedro. Então a gente começa a perceber a diferença e a classificação desses sólidos geométricos. Temos aí o paralelepípedo, onde suas partes são planas, e temos aí um cone, onde uma parte desse cone ela é arredondada. E aí temos como poliedro as figuras que possuem 3 elementos: faces, arestas e vértices. Então, as faces elas são formadas por planos. A gente pode imaginar um dado. Quais são as faces do dado? 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Essas partes aí deste dado nós chamamos de faces. Já as arestas são segmentos de retas, resultantes do encontro de duas faces. Então observem a imagem. Temos aí as arestas, que são esses segmentos de faces, é o contorno de uma face. Já os vértices são os pontos resultantes do encontro de 3 ou mais arestas. Então percebam que os vértices são os pontos de ligamentos dessas arestas. Então, em outras palavras, a quina do nosso dado. Então, pessoal, temos aí os 3 elementos que formam um poliedro. Já os não poliedros, ou também chamados de corpos redondos, eles possuem, como nós falamos, apenas uma superfície arredondada. Então temos como exemplo aí, dos não poliedros, o cilindro, o cone e a esfera. E aí a gente vai observar agora essas formas geométricas e vamos estar classificando. Temos aí o cubo, uma esfera, um cone, um paralelepípedo
e um cilindro. Nessa primeira imagem aí, no cubo, nós temos um exemplo de um poliedro, pois ele possui apenas partes planas. Já no segundo, temos a esfera. Assim que nós olhamos essa figura, nós percebemos que a sua forma é arredondada. Logo, já classificamos ela como não poliedros. O cone, se a gente observar, temos uma parte arredondada. Logo, também é classificada como não poliedro. Já o paralelepípedo é um poliedro, pois são formadas por partes planas. O cilindro é ser classificado como não poliedro ou um corpo redondo, pois temos aí duas partes arredondadas. Então, pessoal, nós conseguimos já identificar os poliedros e os não poliedros a partir da sua estrutura.